nessa visão do que é o Corinthians para esse ano, que tem uma realidade financeira, Alisson, brincadeiras à parte, não veio. Sim. O elenco brincou com isso e realmente não vem. Deve vir contratação pontual de caras que não têm vínculos, que podem vir por empréstimo, mas que não vão estar na prateleira A do futebol. Podem virar essa prateleira, mas chegam com outro status. Como é que você define e enxerga o Corinthians desses últimos 2 anos, que terminou o ano ganhando o título, começa ganhando o título, mas ainda tem Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão pela frente? Bom, primeiro eu acho que perto de algumas figuras que já passaram pelo Brasil nos últimos anos, entre brasileiros e estrangeiros, eu acho que a gente valoriza pouco o Memphis e bate muito na tecla do salário astronômico que ele ganha, que é fora da realidade do Corinthians, mas que foi feito o acerto. A gente se apega muito a essa questão e fala a gente mesmo, me coloco no balaio, eu não vou ficar falando, vocês, alguns jornalistas. Só o do Corinthians faz sentido, acho que é 2 pontos alguma coisa. O problema é que ele ganha mais o dobro mas do assim, patrocinador, né? Mas assim, independente disso, perto de alguns caras que vieram aqui no Brasil e enganaram, e estão enganando ainda, o Memphis Depay é um jogador que entrega muito pro Corinthians, tá? Entrega muito mesmo, e eu acho que ele é pouco valorizado. O Corinthians já tem 3 títulos na era Memphis, e não era pra ter nenhum devido à realidade do Corinthians hoje, que a gente tanto fala das questões de dívidas, e que acho que a gente tem que sempre apontar, porque pro torcedor é importante também ter um time saudável financeiramente. Mas eu acho que pegamos demais no pé do Memphis, de uma situação que ele não tem culpa em tese, porque os caras toparam pagar tudo que ele propôs e ele entrega, tá? Eu cito aqui Rames Rodrigues, o próprio Lucas Moura, cara. O próprio Lucas Moura, entendeu? Que sai da Europa e vem pro São Paulo, que tava no Tottenham, entrega muito pouco. O Gerson muito pouco. O Memphis Depay entrega muito mais todos esses caras. No Cruzeiro. O Neymar agora no Santos também, por enquanto não entregou nada. Gabigol no Cruzeiro não entregou nada. Mas o Gabigol tava aqui. Mas tudo bem. Eu tô dizendo esses caras que vêm de fora. Sim, mas esses caras que vêm de fora, entendeu? O Gabigol ganhava até mais que o Memphis, se você colocar só clube. Talvez seja o Pedro, né? Não em decisões, porque em jogos decisivos normalmente ele não tá em campo com a camisa do Flamengo, mas ele é um cara que ajuda muito na construção de gols e que leva o Flamengo às decisões. Talvez ele seja o único. Borré no Inter? Não, mas aqui eu tô falando de jogador grande. Grande. O Borré, ninguém sabe que é o Borré, ninguém tira foto com o Borré. Se o Borré for no shopping, ele tira quantas fotos? O Memphis para o aeroporto. Tanto, assim, mais ou menos, talvez até um pouco mais, Suárez. Isso, Suárez. O Suárez é um exemplo de que entregou pra caramba. Então, assim, eu acho que, de modo geral, pegaram muito no pé do Memphis. E digo mais, hein? O Corinthians tem Libertadores pela frente, eu acho esse time do Corinthians brioso, um time que tem brio, mostrou ter brio, e é um time de decisão. Eu renovaria com o Memphis até o final do ano. E eu acho que é do interesse do Memphis renovar. Tem Yuri Alberto que nessa faz era bem Memphis bolado. também. O Yuri Alberto, eu sou fã do Yuri Alberto. E já falei aqui, fui criticado. E vou ser criticado de novo. Levaria o Yuri Alberto pra Copa do Mundo. Levaria o Yuri Alberto. Atacante que tem estrela. Não acho que... Pro bem e pro mal, tem estrela. O Yuri Alberto, ele acompanha olha o que eu pensei aqui, Gabi, não sei se você concorda. O Yuri Alberto, ele acompanha os capítulos e as histórias escritas no formato Corinthians. O que eu quero dizer? É um cara que passa 85 minutos errando. Passa 33 rodadas do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento. Na hora H, ele faz o gol. Numa final ele faz os gols. Cara, ele deu um chapéu no rosto do meio de campo. E o Bandeira acabou com o clímax do jogo. E tava muito em condição. Que se não tem, assim, perdeu um pouquinho do gol. Essa história do cancelamento, né? De anular o gol. Mas assim, ele acompanha os capítulos escritos pelo Corinthians. O Yuri Alberto é aquele cara que contra a Escócia não faria nenhum gol, mas contra a França ele faz 2.
Ele é literalmente esse tipo de jogador, usando esse paralelo que você tá fazendo, porque em jogos que não são tão importantes, e aí é claro que eu tô minimizando aqui, porque todo jogo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele é importante. O Yuri Alberto, ele não brilha, mas quando é uma Copa do Brasil, eu gosto muito do exemplo da Copa do Brasil, que o Corinthians tinha que vencer o Atlético Goianiense por 3 gols de diferença. E o Yuri Alberto tava vivendo uma crise absurda, ele não fazia gols. E aí nesse jogo, ele fez um hat-trick, o Corinthians venceu o Atlético Goianiense por 4-1 e avançou na competição. O Yuri Alberto é esse jogador, que ele é imprevisível. Você não sabe se durante a semana agora no Campeonato Brasileiro, se ele vai fazer 3 gols ou não, mas na próxima, se o Corinthians chegar na semifinal do Campeonato Paulista, ele com certeza vai ser o cara que vai classificar o Corinthians para a final da competição. Ele é esse tipo de jogador. Não sei se ele vai para a Copa do Mundo, como o PDV gostaria de ver. Não vai. Porque tem outros nomes ali que são apontados, mas a gente não tem um camisa 9. A gente ainda não tem um 9 de ofício. O Yuri Alberto é melhor do que o Richarlison, tá? O Yuri Alberto é melhor do que o Richarlison. Sim. Mais do que isso. Yuri Alberto na Copa, kkk, já vi mandando aqui. O Tite levou o Tyson em 2018. Sim. E ninguém ficava falando Tyson na Copa, kkk. Mas é que o Tyson tava fora do Brasil. Então quando o cara tá fora do Brasil... Exatamente. Você costuma ver menos e logo... O Dunga, em 2010, com um monte de gente, não levou grafite. Levou grafite. Nilmar já foi... Não sei se eu não lembro se o Neymar foi pra Copa, porque o Nilmar nunca tinha saúde, coitado. Tava sempre machucado. Foi pra Copa o Nilmar? Foi. Então, Nilmar. Então, assim... Sempre tem. Sabe? Desculpa, mas achar que alguém não pode estar na Copa, tipo... Não, entre hoje... Sempre vai ter.